Olá, viva pessoal! Como podem observar, desta vez não estamos numa estação da linha do Tâmega, estamos na estação de Vila Real, linha do Corgo, mas por uma questão de conveniência, como me fica mais perto de casa, hoje estamos a gravar daqui e também faz todo o sentido, já que discutir a reabertura da linha do Tâmega é ao mesmo tempo, automaticamente para mim, discutir também a reabertura da linha do Corgo. Foram ambas encerradas na mesmíssima altura, em 2009, pelos mesmíssimos pressupostos, os acidentes na linha do Tua e, supostamente, o mau estado de conservação destas duas vias férreas aqui da região. Bom, sobre a linha do Corgo falaremos noutra ocasião, até porque já há alguns anos atrás, em 2012, apresentei à autarquia de Vila Real um estudo completo sobre a reabertura da linha do Corgo até a Bambes, alguns quilómetros aqui a montante de Vila Real, e esse estudo, na altura, por o executivo PSD ainda, teve pouca atenção, foi pouco acarinhado. O então candidato à Câmara Municipal na altura do PS e atual presidente da Câmara de Vila Real teceu algumas palavras sobre a reabertura da linha do Corgo e a sua importância, mas durante todo o seu primeiro mandato não me quis receber em reunião para discutirmos esse mesmo projeto. Houve uma primeira tentativa, mas por questão de datas não foi possível haver essa reunião, mas em N insistências a partir daí nunca mais foi marcada uma reunião, mas sobre isso poderemos falar noutra altura. Bom, continuando a falar sobre a reabertura da linha do Tâmega, hoje vamos falar sobre alguns números também. Como vimos no vídeo anterior, esta ciclovia que foi construída entre Amarante e o Arco de Baúlho custou sensivelmente 6 milhões de euros, o que a torna uma das mais caras, ou se não a mais cara, ciclovia do género no país, à volta dos 167 mil euros por quilómetro. Imaginem já uma boa casinha, uma modesta vivenda a cada quilómetro para se fazer uma ciclovia numa das regiões do país, não desconsiderando obviamente dela, mas uma das regiões do país que há alguns anos atrás dizia ser uma das mais pobres da União Europeia. Bom, o que é certo é que esta ciclovia foi construída no auge da crise, precisamente entre 2011 e 2013, e custou à volta dos tais 6 milhões de euros. Fazendo um cálculo à reabertura da linha do Tâmega entre Livração e Amarante, 12 km, o que calculei, o número a que cheguei foi de cerca de 6,6 milhões de euros para reabrir a linha do Tâmega em via estreita, obviamente não estes devaneios de fazer de raiz tudo outra vez em via larga, a custar tanto como uma autoestrada de montanha. O que é certo é que cheguei a esse número, pode ser um número a pecar também por excesso, já que há alguns elementos que encarecem bastante o projeto, como seja, por exemplo, os aparelhos de mudança de via, normalmente conhecido como agulhas, que não é do conhecimento do público em geral, mas são bastante caras, é uma estrutura bastante cara. E em vez de haver mais desses aparelhos de mudança de via, por exemplo, em Amarante, pode haver menos, numa exploração um bocado mais simples, e este número dos 6,6 milhões de euros baixa um bocadinho. O que é certo é que há algumas ilações a tirar deste número. Logo à partida, 6,6 milhões de euros para reabrir a linha do Tâmega, para repor o comboio entre Livração e Amarante, e por outro lado 6 milhões de euros para uma ciclovia. Bom, o que é que se apraz dizer logo a partir daí é que no auge da crise houve dinheiro para uma estrutura de lazer, 6 milhões de euros para a ecopista, mas não houve 6,6 milhões aparentemente, ou um bocadinho menos até do que isso, para repor o comboio entre Livração e Amarante, devolver o comboio, o serviço ferroviário, às populações servidas nesse troço, nomeadamente por causa da sua dimensão, a cidade de Amarante, logo à partida, e também esta comparação que, se arredondarmos um bocado por baixo esse número dos 6,6 milhões de euros, temos que aproximadamente a cada 3 km da ciclovia construída no auge da crise dava para construir
1 km de via férrea entre Liberação e Amarante. Portanto, não estamos a falar aqui de dados desprezíveis, estamos a falar de um péssimo investimento e um péssimo timing, quando na altura se dizia que não havia dinheiro para repor o comboio, o serviço ferroviário Amarante, mas aparentemente há dinheiro, houve dinheiro nesse período de crise, de grande dificuldade para o nosso país, para andarmos a brincar às ciclovias, uma infraestrutura de lazer. Bom, o que é certo também é que esses 6,6 milhões de euros repartidos num concurso comunitário, a verbas comunitárias, caberia mais ou menos um financiamento por parte da União Europeia de 5,6 milhões de euros e só 1 milhão de euros para o Estado. Portanto, a nota que eu gostaria de deixar para este vídeo é que, primeiro, este número dos cerca de 6,6 milhões de euros para repor o comboio em Amarante, o que dá sensivelmente 500 mil euros por quilómetro, bem longe, 6 vezes menos do custo por quilómetro que propuseram para a reabertura em via larga da linha do Tâmega, ou seja, a reabertura em via estreita, mas uma via boa e com correção de curvas para tornar a viagem mais rápida nestes 12 km entre Liberação e Amarante, 500 mil euros. Mas a proposta que fizeram de reabertura e reconversão em via larga, 3 milhões de euros, ou seja, 6 vezes mais. Portanto, continuamos a achar-nos um país bastante rico para entrar em aventuras destas, quando há soluções mais fáceis, mais rápidas e mais baratas para repor o serviço ferroviário nesta região. Ficar com esta nota de que a cada 3 km do que se gastou nessa ciclovia dava para reabrir 1 km de via estreita da linha do Tâmega, mesmíssimos pressupostos aqui para a linha do Corgo, onde também não se consegue vislumbrar as entidades locais, atenção, e pela ex-Refer, não se consegue vislumbrar outra santa solução que não transformar tudo em ciclovia, levar tudo a como ciclovia, quando estamos a falar de Vila Real, capital do distrito, capital, entre aspas, de Trás-os-Montes, se é que isso existe, e a cidade do peso da régua, cidade coração do Douro Vinheteiro, uma cidade com já uma valente dimensão, também uma grande dimensão, e coração também da linha do Douro, para além obviamente da sua origem no Porto, é um dos grandes centros de desenvolvimento, de dinamização da linha do Douro, e a partir do qual derivava aqui a linha do Corgo. Mas poderemos falar aqui da linha do Corgo noutra altura. E pronto, pessoal, era essa a mensagem que eu gostaria de transmitir. Não faz sentido nenhum continuar a ter a linha do Corgo e a linha do Tâmega, que é a nossa estrela deste vídeo, desta série de vídeos. Não faz sentido nenhum continuar a manter essas infraestruturas neste miserável estado de abandono e a não servir estas cidades e a não dinamizar a região e revitalizar também o tráfego na linha do Douro, porque a linha do Douro faz parte de uma malha ferroviária bem maior do que a linha do Douro em si, e que servia aqui todo o território transmontano e a fronteira com o Douro Litoral e o Minho. Portanto, vamos reabrir a linha do Tâmega, vamos começar a partilhar estes dados, a esgrimir estes dados junto das autoridades locais, porque não faz sentido nenhum o comboio ainda não ter voltado a Amarante, e também não faz sentido a Vila Real. Vemo-nos no próximo vídeo.